Mistérios reais que a ciência não explica. Hoje você vai entrar na cidade de ossos de Paris, ver o livro que ninguém decifrou e encarar um céu tomado por aranhas. Cidade de ossos sob Paris. Quem caminha hoje nas avenidas iluminadas de Paris, vê cafés elegantes, vitrines de luxo e prédios históricos bem cuidados, mas quase ninguém percebe que logo abaixo da sola do sapato existe outra cidade inteira feita de restos humanos. Sob o asfalto corre uma rede de túneis antigos escavados na rocha ao longo de muitos séculos, galerias tão extensas que atravessam bairros inteiros e se ramificam como veias escondidas. Em vários trechos essas galerias viraram depósito de ossos depois que os cemitérios tradicionais ficaram saturados. Antigamente os mortos eram enterrados junto das igrejas e dos mercados, colados à vida diária, até que o solo não suportou mais e começou a vazar cheiro de decomposição para dentro das casas. Para enfrentar esse colapso sanitário, as autoridades decidiram tirar os restos humanos da superfície e levar tudo para debaixo da cidade. Assim começou uma transferência silenciosa que durou anos, feita muitas vezes à noite, quando carroças cobertas com panos escuros percorriam as ruas carregando pilhas de ossadas e desciam por rampas improvisadas até os túneis frios. Lá embaixo, trabalhadores alinharam crânios e tíbias como se fossem tijolos e formaram paredes completas de ossos, paredes que seguem até perder de vista e que ainda hoje sustentam partes da cidade viva. Não estamos falando de algumas dezenas de pessoas. Estamos falando de milhões de parisienses de diferentes épocas, nobres e pobres misturados sem distinção, soldados, comerciantes, padeiros, mulheres e crianças, todos comprimidos em corredores de pedra e catalogados apenas como massa humana que precisava ser retirada da superfície para que os vivos continuassem respirando em paz e bebendo água limpa. Cada fila de caveiras virou espécie de tijolo macabro e cada pilha de fêmures virou coluna estrutural. O corpo humano, reduzido a esqueleto anônimo, virou material de contenção urbana e ajudou a estabilizar um subsolo que ameaçava ceder. A capital brilhante que aparece em cartão postal se apoia literalmente em ossos. Descer para esse nível escondido muda a forma como a cidade parece. O visitante deixa a rua cheia de buzina, paga ingresso, passa por uma portinha estreita e logo encara uma escada espiral úmida que parece não acabar nunca. A cada passo o som da superfície some e o ar fica denso, frio e salgado. Quando você chega no corredor principal, a luz é baixa e amarela, o teto é curto e obriga o corpo a baixar, e a parede inteira é uma sequência de caveiras olhando em direção única, encaixadas com precisão quase artesanal. É impossível estar ali e não sentir o peso físico da morte acumulada em camadas. Cada crânio mostra rachaduras antigas, dentes gastos, marcas de doença. Cada tíbia tem textura áspera de calcário e umidade, como se ainda carregasse memória de músculo e pele. O ambiente inteiro transmite silêncio de capela, mas sem altar, sem vitral colorido, sem cheiro de vela perfumada. O chão é irregular e molhado, e pequenos pingos caem do teto como se a própria cidade ainda suasse pelos poros. Você entende que Paris não é só luz refletida no rio. Paris também é um porão colossal que guarda um estoque organizado de finitude humana, um arquivo físico em que as pessoas viraram parede. O turista moderno, que minutos antes discutia sobre qual padaria tem o melhor croissant, de repente está frente a frente com a lembrança concreta de que a vida urbana produz mortos em escala industrial e precisa dar destino para eles. A experiência é incômoda porque derruba a ilusão de que luxo histórico nasce limpo. Esse subterrâneo não ficou parado no passado. Existe uma cultura paralela de exploradores urbanos que entram em túneis fechados ao público, longe das áreas supervisionadas. Esses grupos estudam mapas antigos, localizam tampas de serviço esquecidas, descem com lanterna e passam horas andando em água fria até os joelhos. Eles fazem registros escritos, pintam marcas coloridas nas paredes, montam festas clandestinas, exibem projeções de vídeo e tocam música para poucos convidados, como se tivessem criado um clube secreto sob a capital elegante. A presença desses exploradores irrita a prefeitura, que tenta bloquear acessos irregulares com concreto, mas também preserva uma espécie de memória viva do labirinto. Graças a essa presença continuam aparecendo relatos de salões enormes, corredores inundados, murais deixados por gerações anteriores de aventureiros e até salas onde ossos continuam empilhados sem qualquer placa oficial contando história. O mais marcante é a sensação de que Paris tem duas camadas que convivem e se alimentam. Na camada de cima existe romance, luz noturna refletida nas janelas, música em terraço e cheiro de pão recém-assado. Na camada de baixo existe silêncio mineral, goteira, frio e uma quantidade absurda de ossos humanos arrumados com calma quase artística. É como se a cidade inteira estivesse dizendo, sem nenhuma palavra falada, que beleza e decadência não são opostas e sim partes de um mesmo corpo urbano, um corpo que só fica inteiro quando você aceita olhar também para aquilo que normalmente é escondido. O livro que ninguém consegue ler.
Em uma biblioteca climatizada e protegida por vidro vive um códice de aparência discreta, pequeno bastante para ser carregado sob o braço, mas conhecido no mundo inteiro porque ninguém consegue ler o que está escrito nele. É um volume de pergaminho espesso, com páginas amareladas pela idade e pelas mãos que folhearam aquele material ao longo de gerações, páginas cobertas por linhas desenhadas com calma quase caligráfica. O alfabeto usado ali não bate com nenhum idioma reconhecido. A escrita corre da esquerda para a direita, com ritmo solto e elegante, como se o autor estivesse copiando algo que dominava perfeitamente. Só que até agora, ninguém conseguiu traduzir uma única frase de forma aceita por especialistas. Criptógrafos acostumados a quebrar códigos militares já examinaram o texto em busca de padrões repetidos. Linguistas compararam a cadência das sílabas com línguas antigas e modernas. Programadores alimentaram softwares com transcrições completas, tentando achar uma chave escondida. O resultado continua sendo o mesmo. O texto permanece fechado como se fosse um cofre que se recusa a abrir, mesmo diante de toda a tecnologia e de toda a vaidade humana que insiste em acreditar que nada resiste ao esforço certo. Pesquisas sérias indicam que o pergaminho pertence à fase final da Idade Média Europeia, o que significa que o livro não é um truque recente inventado para ganhar fama nas redes sociais. Ele já circulava entre colecionadores muito antes da era digital, sempre cercado de curiosidade e desconfiança. O fascínio aumenta quando você olha as ilustrações. Muitas páginas mostram plantas detalhadas, folhas, raízes, flores e frutos coloridos à mão com pigmentos vivos que ainda resistem ao tempo, mesmo depois de tantos anos guardados. O problema é que várias dessas plantas não existem na botânica conhecida. Algumas lembram ervas medicinais comuns, mas crescem com formatos de caule que não aparecem em espécie alguma viva. Outras têm flores que parecem misturar partes de espécies diferentes no mesmo desenho, como se alguém tivesse cruzado laboratório e jardim em uma só figura. Depois dessas páginas botânicas surgem diagramas que lembram mapas de estrelas, discos concêntricos, sóis e luas rodeados por anotações no mesmo alfabeto misterioso. Mais adiante aparecem imagens que sempre chamam a atenção de quem vê pela primeira vez. São mulheres nuas sentadas ou deitadas em algo parecido com banheiras verdes ligadas por tubos sinuosos, como se corpos humanos estivessem conectados a um sistema orgânico subterrâneo, uma corrente de líquido compartilhado, um circuito íntimo de energia. Essa parte leva muita gente a imaginar que o livro descreve práticas de cura, alquimia de fertilidade, banhos medicinais, astrologia aplicada ao corpo feminino e rituais de rejuvenescimento que combinariam ervas e ciclos lunares. Outros preferem enxergar aquilo como delírio criativo de um autor obcecado por anatomia e pela condição humana, alguém que tentou misturar ciência, espiritualidade e observação clínica num único registro. Com o passar dos anos surgiram duas correntes principais para explicar a origem desse manuscrito. A primeira diz que tudo não passa de um engodo brilhante criado na transição entre a Idade Medieval tardia e o começo da Era Moderna. A teoria é que um copista habilidoso teria inventado um idioma inteiro, ilustrado plantas falsas e cenas sugestivas e assim produzido um objeto irresistível para apresentar a nobres e estudiosos ricos em troca de dinheiro e prestígio. Essa linha vê o livro como truque de venda, teatro intelectual destinado a impressionar quem pagava caro por segredos ocultos. A segunda corrente acredita que a obra é legítima. Defende que o texto segue regras internas de repetição, ritmo e distribuição de símbolos que lembram, ainda que de forma distante, a maneira como línguas naturais se comportam. Para esse grupo, o manuscrito não seria brincadeira, e sim registro real de um conhecimento que se perdeu. Poderia ser um sistema de cura guardado por um círculo fechado de praticantes. Poderia ser um tratado secreto de botânica que associava plantas, astrologia e corpo feminino. Poderia ser um caderno de pesquisa de alguém que trocou o alfabeto de propósito para manter segredos longe de olhos hostis. Ninguém consegue afirmar com segurança qual hipótese vence e justamente por isso o livro ganhou status quase mítico, como se fosse uma cápsula de outro tempo que continua desafiando qualquer tentativa de tradução. O ponto mais interessante é o efeito emocional desse volume indecifrável sobre quem observa de perto. Ele não grita. Ele não tenta chocar usando cenas de guerra ou símbolos gigantes. Ao contrário, passa calma. Cada letra foi desenhada com firmeza regular, como se o autor estivesse registrando rotina e não tentando soar misterioso. As ilustrações não parecem ter sido feitas para assustar. Elas lembram caderno de anotações de alguém paciente, alguém que olhava para o mundo e tentava organizar esse mundo numa lógica particular. Essa serenidade visual cria um choque forte com a frustração moderna. Vivemos numa época que acredita que tudo pode ser escaneado, traduzido, catalogado e colocado em uma prateleira digital acessível em segundos. Esse livro olha para essa confiança tecnológica e responde com silêncio absoluto.
Ele continua fechado, gera discussões entre pesquisadores, alimenta teorias de mesa de bar e mantém viva a ideia de que o planeta ainda guarda conhecimento trancado em uma única peça física. A existência desse manuscrito funciona como lembrete de que nem todo segredo desmorona diante de luz forte e microfone. Ainda existem portas que se recusam a abrir, e isso, para muita gente, é mais perturbador do que qualquer relato sangrento. A chuva de aranhas no interior do Brasil. Em algumas tardes úmidas de verão em regiões montanhosas de Minas Gerais, motoristas olham para cima e juram que o céu está caindo em pedaços vivos. O que se vê é um teto translúcido formado por fios de seda brilhando na luz baixa do fim do dia, com centenas de pequenos pontos escuros suspensos ali em silêncio. Para quem está passando de carro, parece que aranhas estão caindo do céu, como se uma tempestade viva tivesse tomado conta da estrada. Essa cena já assustou muita gente, já viralizou em vídeos amadores e sempre volta a circular com a descrição chuva de aranhas. A impressão é de pesadelo, mas a realidade é bem mais interessante do que assustadora. O fenômeno nasce do comportamento coletivo de uma espécie de aranha social que vive em grupos numerosos durante a estação quente. Em vez de construir teias pequenas e individuais em cantos de janela como a maioria das aranhas que a gente encontra dentro de casa, essa espécie trabalha em equipe e costura uma malha imensa de fios no nível mais alto, usando galhos, fios elétricos e postes como pontos de apoio. Essa malha pode atravessar uma rua inteira e formar um pano quase contínuo sobre a cabeça de quem passa, criando a ilusão de que os bichos estão voando livremente no ar. Essa estratégia cooperativa tem motivo prático. No fim da tarde, o ar quente carregado de umidade traz nuvens de insetos pequenos que sobem e descem procurando luz e calor residual. Quando existe uma teia comunitária ocupando a copa das árvores e os cabos da estrada, essa nuvem de insetos bate nessa malha e vira alimento fácil para dezenas ou centenas de aranhas ao mesmo tempo. A teia comunitária também aproxima machos e fêmeas em época de reprodução e facilita a troca de proteção. Em vez de cada indivíduo brigar por território minúsculo, o grupo inteiro defende uma área maior e segura, como se fosse uma aldeia suspensa. Para um observador humano, essa parceria entre aranhas desmonta a imagem clássica da aranha solitária escondida atrás de um armário velho pronta para dar susto. A cena mostra cooperação organizada, turnos de caça, divisão de espaço e até algo parecido com infraestrutura compartilhada, porque a teia gigantesca funciona quase como um telhado vivo construído a várias mãos, ou melhor, a várias patas. O medo surge porque as pessoas veem uma aranha pendurada poucos centímetros acima do para-brisa e imaginam um acidente imediato, mordida dolorosa, hospital. Mas os relatos de quem já viveu esse tipo de chuva mostram que o risco real para uma pessoa saudável é muito baixo. Em geral, são aranhas de tamanho reduzido, leves, que preferem inseto a sangue humano. O maior perigo ali costuma ser o susto, porque o motorista tira os olhos da pista e tenta filmar, ou tenta abaixar a cabeça dentro do carro como se isso fosse impedir contato. A cena parece apocalipse, mas na prática é um ciclo natural ligado ao calor, à umidade e à abundância de presas voadoras no início da noite. Quando o clima muda e o vento aumenta, a grande malha começa a se desfazer, os fios se rompem e aquela cobertura que parecia uma nuvem viva desaparece quase tão rápido quanto surgiu, deixando só alguns fios prateados balançando entre os postes. Existe ainda uma camada simbólica nessa história. Minas Gerais já carrega uma aura de mistério popular por causa de relatos de luzes estranhas no céu, trilhas em serras com nomes místicos e histórias de grutas profundas que guardariam segredos antigos. Quando a tal chuva de aranhas acontece em uma área montanhosa ou perto de uma estrada rural, muita gente interpreta o fenômeno como sinal sobrenatural e não como simples comportamento coletivo de um grupo de invertebrados. Esse choque entre medo e ciência dá combustível para novos relatos, e cada gravação feita com celular reforça a fama do lugar. Quem assiste ao vídeo sente arrepios, compartilha, comenta que nunca mais vai passar ali à noite e transforma uma observação biológica em lenda local. No entanto, quando você olha de perto sem pânico, aquilo deixa de parecer ameaça e passa a ser prova de engenharia natural. Pequenos animais que pesam quase nada constroem um teto temporário sobre uma estrada humana e dominam aquele espaço por algumas horas. É um lembrete humilde de que o território não pertence só às cidades, às cercas e aos carros. O território também pertence a criaturas minúsculas que trabalham de forma sincronizada e sem falar palavra alguma, obrigam todo mundo a olhar para cima e admitir que a natureza continua mandando no cenário.